UFSC, mas transitei por diferentes programas de pós-graduação. Eu tenho uma formação assim bem diferenciada, né, porque eu não fiz a trajetória acadêmica toda na mesma linha de pesquisa e nem na mesma grande área, né? Eu fiz pós-graduação em Química e em Ensino de Ciências. Sobre esse tema de pseudociências, ele não é meu tema de pesquisa no pós-doutorado. No pós-doutorado, eu trabalho no conceito de substância, que é da área de ensino de Química, que é uma coisa que me surpreendeu bastante, tem muitos problemas envolvidos com esse conceito que são pertinentes a essa temática. Mas a questão das pseudociências eu venho trabalhando paralelamente, e especialmente numa disciplina que eu ministro para pedagogia, que é uma experiência bem distinta para a gente. Eu não sei se vocês têm isso. A gente vem de uma formação científica, de uma área do conhecimento definida, né? Eu sou em Química, ensino de Química. E aí a gente tem que dialogar com o pessoal da Pedago. Imagina o horror do ver lá, meu Deus, a mulher é da Química, que coisa terrível. E uma das primeiras tarefas que eu tenho na pedagogia é discernir o que é ciência de outros campos do conhecimento. Então, foi onde eu estruturei mais teoricamente meu conhecimento a esse respeito, e hoje eu trago um pouco disso para vocês. É algo que eu entendo que ganhou muita importância, muita relevância, muita força diante do contexto da pandemia. São questões que agora estão postas não só para filósofos da ciência, para pessoas do ensino de ciência, mas para a população em geral, e que tem que ser discutidos. Então, vou colocar aqui minha apresentação para vocês. Eu fiz o PowerPoint. Funciona. Só um pouquinho. Tem que voltar ali. Vocês estão vendo? Está tudo bem? Eu não vejo vocês. Alguém me responda. Dá para ver a apresentação? Sim, está normal. Pode continuar. Legal. Então, depois dessa introdução, queria dizer para vocês pontuar, né, sobre o que a gente vai falar um pouco hoje. Então, uma contextualização, onde é que está esse assunto, né, onde é que ele está posto, demarcar, de maneira bem básica, o que é ciência, o que é pseudociência, e falar de algumas relações e possibilidades com o ensino de ciências. É isso que eu me propus a fazer aqui hoje. Então, sobre as ciências, né? Primeiramente, acho legal a gente pensar no contexto que a gente está inserido, o que cada campo do conhecimento estuda. Então, eu trouxe um pouco das 3 grandes áreas de ciência básica, das ciências, né, naturais, para a gente pensar. Então, primeiro, eu queria que a gente refletisse sobre a física, o que a física estuda, né, com essa imagem sobre o universo, e que remete à astronomia, né? Tem uma pessoa ali olhando o telescópio. Nós, os químicos, o que a gente estuda? Esse negócio terrível que mereceu até uma letra de música do Renato Russo. E eu odeio química, que é um negócio tenebroso. Traumatizou o Renato Russo. Então, as nossas relações aqui, ácido base, escala de pH, que são coisas muito usadas que a gente vê no senso comum, na mídia. Na biologia, a grande fonte de controvérsia, né, que está posta, que é a teoria da evolução, não dentro da ciência, mas na relação dela com a sociedade, em virtude das questões religiosas. Então, e os nossos amigos, cuja demarcação científica é nebulosa, né? Muita gente não considera a matemática ciência, outros afirmam que sim. Esse é um debate epistemológico mais profundo. De todo modo, a relação da matemática com a ciência é incontestável.
né? Os instrumentos matemáticos, eles são necessários. E agora vamos aos primos feios. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Na minha experiência com a pedagogia, muita gente, às vezes, fica brava comigo, porque falar de pseudociências, muitas vezes, de coisas que são importantes para as pessoas, com quem que as pessoas têm um envolvimento emocional. Então, eu vou pedir para vocês, né, porque a gente sabe que cada um, às vezes, carrega um pouquinho. Se eu falar da pseudociência que vocês, né, por acaso, têm apreço, algum vínculo, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas vamos aos primos pseudocientíficos dessas áreas de conhecimento. Vocês lembram dessa pessoa? Ser o Walter Mercado. Liga já! Você quer saber o seu futuro amoroso, o seu futuro no trabalho? Liga já, os astros vão falar. Que é o primo, a astronomia, é a prima pseudocientífica da aliás, ao contrário, né? A astrologia é a prima pseudocientífica da astronomia. Na química, tá rolando isso aí me deixa nervosa. A água com limão. Então, com aquele discurso do pH, montou-se um outro viés de conhecimento que coloca esse conceito no centro de um monte de coisas. Por exemplo, como é que é? O limão alcaliniza o sangue. Essa é uma afirmação tão problemática, de tantas maneiras diferentes, que eu fico, assim, perturbada. Mas, enfim, está ali. A água com limão equilibra o pH, faz bem ao sistema imunológico, limpa a pele, porque a pele deve ser suja, e desintoxicante, porque também hoje em dia rola isso. Você está intoxicado o tempo todo, não sei se vocês já perceberam. Todos estamos muito intoxicados. Com o quê? Com toxinas. E o que são toxinas? São coisas que intoxicam. E onde é que está a linha de raciocínio? O que é exatamente? Esse tipo de coisa que é pseudocientífica. E o primo pseudocientífico da teoria do design inteligente, que pretende concorrer com a teoria da evolução pelo mesmo status científico. Então, eu queria que a gente tivesse esse panorama das coisas que estão postas. Na matemática, a matemática pode nem ser considerada ciência, mas a matemática tem a pseudociência. Uma delas, tem algumas, uma delas é a numerologia. Né? Daí eu fui procurar sobre numerologia para a gente fazer o seminário, né? Daí estava ali os piores nomes de mulheres e os piores nomes de homens. Eu fiquei desesperada, não para ver como é que era, porque já pensou se meu nome está na lista, e aí é isso. E é engraçado também pontuar assim, que essas relações matemáticas são dadas por simples somas de adição, não tem equação diferencial em numerologia, eu desconheço. E aí a gente tem um universo de pseudociências aos quais a gente está exposto. Então, vou falar um pouco aqui, por exemplo, a aromaterapia, né, e muitas delas, isso também tem que ser pontuado, né, estão ligadas à saúde, o que é uma coisa muito perigosa. Mas a gente toma como... Às vezes a gente pensa assim, bom, se não fizer bem, mal não faz. E isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar com vocês também. Então, a aromaterapia. A gente sente certo aroma e aquilo reequilibra. Sempre tem essa noção de desequilíbrio, né? E aí a gente vai ser equilibrado com alguma... A quiropraxia. Eu nunca fiz, eu sempre tive muita vontade de fazer, porque deve ser bom, é aquela que o pessoal coloca, sabe, mexe nas costas, assim, estrala tudo, pescoço, aí bota a pessoa toda no lugar. Já mataram um bebê fazendo isso. Que mais interessante, o misticismo quântico. Você pega aquelas noções de função de onda, e aí, se você pensar bem... Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, e eu fiquei, assim, chocada, porque a pessoa não tinha feito nunca uma disciplina de física quântica, de química quântica, não era apropriada desse conhecimento, mas ela era apropriada do conhecimento pseudocientífico, usando os termos.
Então, era uma coisa assim, a gente pensa em alguma coisa, por exemplo, eu quero ser milionária, e daí eu lanço uma onda no universo. O universo, quando pega a minha onda nessa vibração, ele colapsa que se vira realidade. Tá. A magnetoterapia, vocês já ouviram falar, tem para vender bastante colchão magnético, pulseiras magnéticas. E aí tem uma certa sofisticação das pseudociências, porque às vezes a gente pode pensar que é bobagem, não, mas aí o sujeito te explica, ué, o teu sangue tem ferro, não tem? Tem. Ué, ferro não é magnético? É. Então, a gente pode controlar o fluxo sanguíneo por ímãs, não pode? Percebam que tem conceitos científicos envolvidos nisso, tem algum grau de conhecimento, mas que ele falha, porque o ferro no sangue é ligado à hemoglobina, e daí não é magnético, várias questões de ligações, mas ele tem um discurso científico, mas não é. Eu tenho uma colega que um dia estava conversando com ela sobre magnetoterapia, ela falou, bom, se isso fosse verdade, cada vez que a gente fosse pegar uma água na geladeira ia ficar preso, né? Ai, ia grudar. Agora, duas outras, que são mais preciosas para as pessoas, geralmente. A medicina chinesa, dada pela acupuntura. A acupuntura, ela... Não é todo mundo sabe, né? Espeta a pessoa com agulhas, e ela tem um pressuposto de que a gente é cortado por meridianos e que eles ficam desalinhados, equilíbrio, e aí tem sempre essa noção do desequilíbrio, e aí se colocar as agulhas realinham. E aí tem uma coisa que as pessoas falam, oh, mas eu conheço, funcionou, né? Até depoimentos pessoais, não, mas eu fiz e funcionou. Bom, funcionou porque tem uma coisa aí que eu gostaria de pontuar, que é a acupuntura da estimulação intradérmica, se eu não me engano é esse o nome, tá? Que é quando aplica corrente elétrica. E aí isso é uma técnica da fisioterapia, isso é fundamentado, né? Só a mera aplicação de agulhas não tem evidência disso. A homeopatia, que é outro caso de bastante envolvimentos emocionais e testemunhos. A homeopatia, ela é colocada ela é pautada no princípio de que um semelhante atua sobre semelhante, é algo mais ou menos assim. Então, sabe quando vocês compram paracetamol? Está lá escrito 500 miligramas. Quando você compra um remédio homeopático, você está tomando água, pelo princípio de que, então, eu tenho uma doença, vai ter uma planta ou um extrato que vai atuar sobre a doença. Só que ele não é usado puro. Ele é diluído várias vezes e aquela água do final se lembra daquela coisa do começo, e é isso que faz a ação. Sim, é a memória da água, isso é um princípio homeopático. E isso está colocado por aí, e vou mostrar para vocês em que ponto isso chega. Está aqui, no G1, Santa Catarina. Itajaí distribui, a partir de quarta-feira, homeopatia para melhorar o contexto do novo coronavírus. Então, às vezes a gente pensa, se não fizer bem, mal não faz, mas essas práticas, elas estão no sistema de saúde e no sistema de saúde público. Então, aqui, estou olhando aqui a notícia, o secretário estadual de saúde de Santa Catarina disse: a homeopatia é, sim, uma das tendências que nós temos na atividade médica e que, por tal, deve ser respeitada. O estado de Santa Catarina não se opõe a qualquer tratamento, seja da alopatia quanto da homeopatia. Não tem evidências de que nenhuma daquelas práticas ali funciona até o momento. E já foi gasto muito dinheiro público para tentar achar evidências. Né? Eu tento a palavra comprovar, porque o comprovar parece que não está mais sujeito à revisão.
mas tudo na ciência é sujeito à revisão. Então, esse é um termo que eu evito. Então, se faz como? Se coloca um grupo de controle. Bom, vou dar um remédio, vou dar água para esse povo aqui que tem essa doença e vou dar homeopatia para esse outro povo aqui que tem essa doença. E vamos ver que porcentagem tem esses grupos que se cura de alguma coisa. E o que a gente tem de resultados é que a diferença é nenhuma. Quem toma água e quem toma o remédio homeopático tem o mesmo efeito. E, então, essas práticas são mais inofensivas. Apesar de não fazerem efeito, elas são menos prováveis de causar alguma coisa letal, o que não é o caso dessas outras aqui. Por causa de pseudociências, a gente tem hoje em dia o movimento anti-vacina. E é uma coisa que eu falei antes sobre a sofisticação. Tá? Elas têm uma suposta base científica que não se confirma. O que aconteceu com o movimento anti-vacina foi que um médico publicou uma revista na The Lancet, que é uma revista científica médica muito famosa, muito importante, associando vacinas ao autismo. E o que ocorreu foi que aquela moça, a Jenny McCarthy, eu acho, que era namorada do Jim Carrey, se eu não me engano. Ela tem um filho, e o filho dela tinha autismo, ela pegou esse artigo e levou para a grande mídia. Enquanto isso, o estudo foi retirado, né, retracted, da revista, só que o AUE já estava feito e vários movimentos se montaram em torno disso. Qual é o resultado dessa má interpretação, dessa reinterpretação pseudocientífica de um fato? Morte de muita gente. E é isso que é o perigoso. As pseudociências, elas não são perigosas até que elas são. Tá? O negacionismo de doenças, como acontece agora com a Covid, já aconteceu com HIV na África. Teve um presidente que dizia que isso aí também não existia, né? Isso era bobagem. E o resultado a gente sabe. O negacionismo do aquecimento global, que tem muitos interesses econômicos por trás, claro, porque quem são os grandes industriais, quem são os grandes poluidores, que teriam que fazer grandes adaptações, quem são os donos do petróleo, né? Tem muitos interesses envolvidos. As 1000 dietas, chás e suplementos, porque você está sempre intoxicado, então você tem que fazer uma dieta detox, tomar um chá detox e um suplemento detox. E o impacto econômico que isso tem, né? Nada do que a gente come está bom, a gente está sempre intoxicado. A gente tem que tomar coisas. E, assim, eu gostaria de apontar, de deixar bem clara essa incoerência. Por um lado, então, a gente tem a homeopatia como uma área da medicina reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que não tem evidência até hoje de que funcione. Por outro lado, teve uma médica, agora, no início da pandemia, acho que foi ali por março, que disse que tinha um soro da imunidade para a Covid. Daí ela tinha uma receita lá de coisas aí, de chás, de sei lá o que a pessoa tomava e supostamente ficaria imune. E ela foi processada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não sei como é que eles colocaram bem onde é que ela foi enquadrada, mas é uma prática médica antiética. E um outro efeito de pseudociências que é muito grande é o abandono de tratamentos médicos. As pessoas largam tratamento que o médico aplicou. Isso é muito, muito forte no caso de câncer, né? Assim, porque fazer uma quimioterapia é um negócio brutal, a ciência não dá as respostas todas, as doenças são terríveis e as pessoas começam a acreditar, né? Sempre tem alguém ali na frente para vender, tu está fazendo isso aí, está perdendo o cabelo, está vomitando, não precisa nada disso, eu tenho aqui uma erva de não sei o que não sei o que funciona. E às vezes a pessoa, no desespero, no desconhecimento, acaba sacrificando a própria vida.
E aí a gente pensa, isso está na sociedade. Mas e nas instituições de ensino? Onde é que isso se localiza? Eu vou trazer para vocês 3 pesquisas que eu localizei aqui. Essa primeira aqui é uma pesquisa com 293 estudantes do ensino médio na Suécia, ela é de 2007, mais antiga. E ela foi feita da seguinte forma: foram dadas asserções para os alunos dizerem em escala Likert. Concordo pouco, concordo muito. Então, a escala era de 0 a 4. A afirmação que teve maior adesão foi: a acupuntura pode aliviar a dor. A segunda, que as pessoas mais acreditam: algumas pessoas podem transferir pensamentos, telepatia. Fases da lua podem afetar a saúde de alguma pessoa. A dor reumática diminui se carregar uma pulseira magnética. Muitas doenças podem ser descobertas pelo diagnóstico da íris, né, que é aquela iridologia, se eu não me engano. Algumas pessoas podem mover objetos com a sua mente. Algumas pessoas podem curar colocando as mãos sobre o doente. Inflamações podem ser curadas colocando cristais nobres na pele, sobre a pele. É possível decidir o sexo de um feto colocando um pêndulo sobre a barriga da grávida. Todas essas afirmações, em menor ou maior proporção, tiveram adesão, sendo que a maior foi da acupuntura e da telepatia, as maiores. Aí a gente pensa, não, mas aí estudantes de graduação, o negócio já melhora. Não. Ele fica diferente. E também tem um outro aspecto, né? Aquela pesquisa ali era de 2007. O pesquisador não colocou aqui a questão da detoxificação, mas na pesquisa de 2018, com estudantes de graduação, já aparece, porque isso já ficou muito forte. A gente vê que esse debate ele é necessário, porque esse tipo de afirmação de pensamento vem se fazendo cada vez mais presente. Então, aqui, o que foi feito, né, eram afirmações em relação aos termos que estão aqui expostos e a taxa de adesão a essas afirmações. Então, as pessoas têm superstições, elas acreditam em aliens do espaço, sim, poderes psíquicos. Isso é uma coisa que me impressionou bastante, né, esse negócio de telecinese, essas capacidade de ler pensamentos. Isso tem uma adesão aí, quase 25%. Monstros, do futuro, bruxaria tem mais adesão de todos esses, medicina alternativa e detoxificação, eu acho que sem surpresa é a que mais tem adesão. Ele colocou aqui religião também, mas religião não é pseudociência, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. E aí a gente pensa, não, então isso a gente dá a graduação. Mas as pessoas que se formaram, elas já têm uma outra concepção de mundo. E aí eu trago para vocês essa pesquisa aqui com estudantes de pós-graduação que já eram formados em áreas científicas. Então, daí colocaram as proposições e também mediram a taxa de adesão. Então, a proposição que mais teve adesão: como um componente da medicina chinesa tradicional, a acupuntura é um remédio efetivo para muitas doenças. Em seguida, com 65% praticamente, as fases da lua podem afetar em alguma extensão vários fatores, como saúde, nascimento da criança ou agricultura. Mais da metade acredita que homeopatia é um remédio para algumas doenças. 42%, conforme delineado pela cura quântica, a consciência pode curar o corpo de modo similar ao que o observador modifica os fenômenos na mecânica quântica. E aí outras aqui tem uma menor, chama a atenção sobre a mudança climática, que é um tema que é mais batido, que é mais falado. Que a mudança climática atual não é gerada por humanos, mas sim é produto de causas naturais. Esse é um tema que ele é bem...
a oposição aos negacionistas de clima é mais forte do que em outras, e isso aparentemente tem algum impacto. E como é que a gente chega nesse contexto, né? Como chegamos até aqui? Porque se a gente pensar historicamente, o desenvolvimento ali da ciência a partir do século XVIII se intensifica muito, explode no XIX e no XX, para depois a gente começar a ter um retrocesso, uma coisa muito esquisita. Como é que a gente chega até aqui? Né? Se a gente tem foguete, televisão, internet, comunicação, nanotecnologia e daqui a pouco terra plana. Como é que a gente chega nisso? E isso é uma coisa importante que a gente tenha consciência para a gente poder pautar e entender. Então, decepção com a ciência. A gente teve a Segunda Guerra Mundial com bomba atômica. Então, e a gente tem aquele discurso, o que os cientistas fazem? E cientista, às vezes, é pintado como vilão na mídia, vocês podem ver assim, em desenhos, né, que é a figura do cientista maluco, que vai fazer coisas terríveis. A gente tem a poluição. Bom, a ciência é tão boa, como é que poluíram tudo aqui? Os produtos químicos, que é uma palavra horrível. Vocês já viram um produto químico fazer bem para alguém? Não. Se tem química, obrigatoriamente não presta, é ruim, vai te matar. O bom é sempre o natural. O produto químico é um negócio tenebroso. Tem coisas que as pessoas não se conformam. Como é que tem doenças que ainda não têm cura? E aí a gente vê as teorias da conspiração da AIDS, por exemplo. Vocês já devem ter entrado em contato com a teoria de que a cura da AIDS existe, mas está presa em algum laboratório. O governo não quer, a indústria farmacêutica não quer, porque eles ganham mais, não sei o que. Então, assim, vocês acham, sinceramente, quem lida com ciência, está lá trabalhando no laboratório, porque a vida de laboratório é triste. Ia perder um prêmio Nobel e é uma marca permanente na história da medicina. Né? E quem que ia lucrar com essa patente? E essa é uma coisa que também tem que ser pontuada, né? Se fala isso, bom, a indústria farmacêutica não lança a cura da AIDS, que já existe, porque eles preferem ficar com o paliativo. A todos os que possam considerar essa hipótese, eu sugiro que vejam um documentário no Netflix, eu não me lembro o nome agora, eu posso passar depois, que fala eu não sei se vocês lembram que de uma campanha que tinha, Ame Antonella. É uma doença degenerativa terrível, né, que a criança já tem desde bebê, vai perdendo todos os movimentos até não respirar mais. Tá? A pessoa tem até uma sobrevida aí, mas é uma coisa muito triste. Uma empresa dos Estados Unidos desenvolveu um tratamento. O tratamento custa milhões de dólares. Se vocês virem um documentário, está lá o dono da indústria falando assim, ó, que o tratamento custa isso tudo, não é pelos custos, mas é por quanto um pai está disposto a pagar para o filho não ficar nesse estado. Esse foi o parâmetro. Então, assim, por pior que a indústria farmacêutica seja, né, porque isso tem que ser pontuado, isso tem que ser medido. A indústria farmacêutica tem os problemas dela, mas ela também quer lucrar. Então, eles colocaram um preço absurdo e as pessoas fazem campanha. Essa campanha do Antonella era para esse remédio aí. A gente tem os desastres ecológicos, né, os desastres de Chernobyl, né, coisas terríveis, das coisas atômicas, o que são essas coisas atômicas, aquelas coisas que os cientistas fizeram, e os desastres farmacêuticos, cujo a talidomida, né, aquele remédio que era para enjoo das grávidas, e que causou o nascimento de um monte de crianças com malformações assim horríveis. Então, a gente tem a sociedade que está imersa não só nos bons produtos da ciência, mas na linha suja, na linha problemática do que a ciência também trouxe com ela. E aí, tudo que é bom, a gente, né, dá como normal, a gente normaliza as coisas. E o que é ruim chama muita atenção. Então, a gente tem isso aqui, ó.
Bom, a ciência avançou, mas ainda não tem cura para o câncer, não tem cura da AIDS, esses produtos químicos estão poluindo tudo, teve bomba atômica, destruição, poluição, o que a gente tem que fazer? Voltar como era antigamente. Antigamente tinha isso? Não. Minha avó não tinha isso. Minha avó se criou de outro jeito, estava sempre em contato com a natureza, né? A água era pura, não era tudo poluído aí com agrotóxico, com fertilizante, era uma vida simples, né? Não tinha poluição, não tinha essa fumaçada toda de carro. E eu sempre, quando as pessoas falam isso, eu falo, é verdade, a expectativa de vida era 30, 40 anos. Eu tenho uma anedota, uma vez que eu vi aí rolando pela internet, que dizia assim, era isso mesmo, na pré-história, houve um tempo na história da humanidade que a água era limpa, as frutas não tinham agrotóxico, não existia poluição por carros. Aí o nome desse período era pré-história, a expectativa dos seres humanos era de 30 anos. A gente tem que ter uma capacidade de ponderar as coisas. Mas isso não é uma característica muito humana, né? A gente se junta nos extremos, geralmente. Nesse parecem verdades alternativas? Será que tudo isso que esses cientistas falam é verdade? Quem são essas pessoas? Será que é isso mesmo? Essa cloroquina aí, funciona ou não funciona? Tem gente que diz que sim, gente que diz que não. De onde é que vem isso? E aí, os valores, os conhecimentos científicos são colocados como interesses políticos, não que não tenha, mas eles são transformados completamente nisso. E aí tudo vale. Bom, se o que está publicado não vale, então qualquer coisa vale, a depender, né, do interesse de quem quer que seja. E aí a gente tem também com isso tudo a formação de seitas. Também tem documentários sobre isso e as pessoas caem em coisas assim absurdas. Por quê? Porque estão nesse contexto social de angústia, de problemas que persistem, de um avanço que não chega na vida delas, que elas acham, né, que não chega na vida delas, porque esse avanço ele está presente. E elas começam a se juntar em outros locais, com outros valores, e buscar novas soluções, novas, velhas, né, soluções para as vidas delas. Então, nesse contexto, é muito importante que a gente faça esse discernimento entre ciência, pseudociência e religião. A gente é bem curioso, porque a gente vê bastante esse conflito de ciência com religião. O que o cientista faz, o que a religião coloca. E a gente esquece da pseudociência. É importante demarcar que religião é um sistema de crenças, um sistema de fé. Ninguém precisa de nenhuma evidência para ter fé. A fé, ela existe, é uma questão da pessoa, ela não demanda conhecimento empírico e ela não se passa por uma coisa que ela não é. Se bem que eu já vi também isso. Né? Você deveria se converter porque a ciência mostrou que pessoas que rezam têm mais não sei o quê. Tem mais calma, mais tranquilidade. Então, às vezes, a religião usa a ciência para se justificar. Isso aí eu já vi. Mas, a princípio, o caráter assim, epistemológico não é um tipo de pensamento que conflite necessariamente com a ciência. Já a pseudociência conflita, porque ela se passa por ciência. Ela se coloca como uma forma de conhecimento estabelecido, com dados, com pressupostos que funcionam. E como é que a gente define ciência? Quem que aprende sobre ciência? A gente vai lá na escola. Não sei como é que vocês aprenderam, ou como é que ensinam isso. Mas se a gente abre o livro didático, está lá. Como é que é feita a ciência? A ciência é feita por método científico. E como é que é o método científico? Ora, o cientista faz uma observação. A partir da observação, ele faz perguntas e desenvolve uma hipótese. Aí ele faz um experimento, faz uma análise e chega a conclusões. E pronto, tem conhecimento científico. Que beleza. Que bom seria se funcionasse assim. Né? Pô, que lindo. Mas não funciona. Torcida da ciência é uma imagem deformada científica, ou método científico rígido.
A gente sabe que tem outros modos de desenvolver conhecimento científico. Existem até conhecimentos desenvolvidos a partir de experimentos de pensamento. E essa relação, que está aqui posta de maneira hierárquica, né? Observação, hipótese, desenvolvimento, teoria. Às vezes é o contrário. Não existe uma receita de bolo. Isso é uma imagem do trabalho científico que é muito problemática. Ela ignora também que cientistas são pessoas, cientistas erram. Ela ignora também as controvérsias científicas, o fato de que não é assim. Pode fazer observação, vamos dizer que funcione, né? Observação, experimento, hipótese e tal, teoria. Aí vai lá e fala para os outros cientistas: pessoal, olha só, olha o que eu fiz. Os outros olham e falam: não. Isso aconteceu, por exemplo, com um advogado, do número de Avogadro. Ele lançou uma hipótese que unificava teorias do Gay-Lussac e Dalton e foi simplesmente rejeitado. A comunidade não aceitou. As ideias dele foram colocadas, foram aceitas depois da morte dele. Então, essas coisas acontecem na ciência. A gente tem também questões de financiamento, e isso implica quem sustenta a ciência, né? quem que paga pelos experimentos e quem tem condições de estudar. A gente sabe que o desenvolvimento do conhecimento científico, por exemplo, ali no século XVIII, era feito pela alta elite. Quem tinha muito dinheiro, Lavoisier era coletor de impostos, o Cavendish era herdeiro milionário, descobriu o hidrogênio, né? E fora isso tudo ainda tem os aspectos pessoais dos cientistas. Quem que quer fazer um projeto de pesquisa para descobrir que deu errado? Quem que quer testar um remédio, chegar na conclusão que deu errado? Então as pessoas influenciam a produção de conhecimento. Elas influenciam isso tudo aí, a receitinha de bolo. Por isso que tem vários mecanismos que foram desenvolvidos. Por exemplo, o duplo cego, para a pessoa não desenvolver, tem que reproduzir, tem que replicar os experimentos. Porque tudo isso tem que ser levado em consideração. E é algo que essa explicação do método científico ignora e que gera mais problemas ainda. Então, assim, eu não vou entrar nisso porque, né, estou ministrando aqui esse seminário com o pessoal da pós-graduação e eu entendo que vocês já estudaram isso, não vou bater nisso de novo. Mas a gente tem, então, se não é o método, assim, o que é? São várias coisas, a depender da interpretação do autor. Todos têm uma boa argumentação e todos têm limites, né? Vocês estudaram Popper, Kuhn, Lakatos. E dá para compreender a ciência com diferentes olhares. Isso tem que ser colocado. Não existe, assim, a definição que a ciência é isso, é só isso. Tanto é que isso abre espaço para interpretações, por exemplo, como de Feyerabend, porque é o pluralismo metodológico e tudo vale, tudo é ciência, tudo pode ser feito, considerado conhecimento científico. Mas é importante ter um padrão, um caminho por onde andar. Tem algumas coisas que o conhecimento científico tem em comum. Então, assim, dada essa complexidade epistemológica e das várias interpretações de diferentes epistemólogos, como se posicionar diante do conhecimento científico? O que é isso, afinal? Como é que ele se estrutura? A grande palavra que a gente tem que ter em mente quando fala de ciência é evidência. Essa evidência pode vir de diversas formas, e ela dialoga com vários atores, com vários aspectos, mas ela é o cerne do conhecimento científico. Por exemplo, antes eu falei de experimentos de pensamento, mas esses experimentos e as teorias das quais eles derivam só ganham validade a partir de alguma evidência, porque não se pode fazer nada de nada. Ter uma teoria a partir do quê? De qualquer coisa. Tem alguns critérios que têm que ser observados. Isso é importante que fique claro. Então, a gente tem, sim, experimentos e observações, a gente tem teorias e modelos explicativos, temos hipóteses e temos também o crivo dos outros cientistas, que é uma coisa ali no método científico. A gente tem uma série de especialistas que regulam, que observam
esse conhecimento. E é isso que a gente faz quando manda um artigo para uma revista científica. Né? A gente sofre o processo de revisão por pares. É tudo perfeito, vai ser publicado só o que é maravilhoso e ótimo e perfeito? Não. Porque, como eu falei antes, as pessoas também, cientistas também são pessoas e têm seus interesses. Porém, como aconteceu no caso do autismo, né? Um médico publicou que vacinas eram relacionadas ao autismo numa revista muito prestigiosa. Depois, com o crivo da comunidade científica, esse estudo foi retirado. Foi uma publicação que saiu de cena. Não foi considerada mais pertinente à ciência, só que os efeitos dela ficaram. E o que é a pseudociência, então? Se vocês forem procurar, assim como ciência, da mesma forma, vocês vão achar diferentes referenciais que colocam critérios de pseudociência. Então, segundo essa lista aqui, de uma das referências que eu pesquisei, pseudociência, características da crença em autoridade, os experimentos sem reprodutibilidade, isso é evidência anedótica, né, que assim, aconteceu comigo, então vale. Exemplos escolhidos a dedo, rejeição de informações que causam contrariedade, a autoconfirmação. A autoconfirmação tem um exemplo maravilhoso dela na astrologia. Como eu falei para vocês, eu dou aula na Pedago, e aí de vez em quando as alunas começam, né? Professora, qual é o teu signo? Aí eu falo, é peixes. Daí elas ficam decepcionadas, porque não está lá na lista que ser cético é coisa de pisciano. Daí elas ficam tristes. Mas elas não desistem. Daí elas me perguntam, mas professora, qual é o teu ascendente? Aí eu falo, é em leão. Aí elas, então é isso. Aí eu fico feliz. Daí elas acham que acharam a explicação, porque uma das características da pseudociência é que ela não é refutável. Ela vai dar sempre certo. Qualquer coisa que se fale para um astrólogo, eu respeito, vai estar no mapa astral. Está lá e pronto, não tem como não estar. Não tem erro. E isso é uma característica muito diferente da ciência. A ciência sempre tem uma falha, tem um buraco, tem uma coisa ali que está errada, que pode ser melhorada. E na pseudociência também as explicações são abandonadas sem substituição. Se daqui a pouco não servir mais, já era. Isso aqui que eu vou trazer para vocês agora, talvez seja o momento teórico mais profundo aqui do seminário, que é de um artigo do Mário Bung, que trabalhou essa questão de demarcação de ciência e pseudociência. Então, eu peguei isso aqui, um trecho de um artigo dele, que eu coloquei nesse diagrama para a gente tentar entender. O Mário Bung enxerga assim: existem campos cognitivos. E o campo cognitivo é um setor de atividade humana com o objetivo de ganhar, difundir ou utilizar conhecimento de algum tipo, independentemente do conhecimento ser verdadeiro ou falso. Então, isso serve para qualquer coisa. O campo cognitivo pode envolver arte, por exemplo. É um tipo de conhecimento, como é que interpreta, como é que, enfim, várias coisas, música, enfim. Então, tem os campos cognitivos instituídos. Que características esses campos têm? Eles têm uma comunidade cognitiva, que é quem pensa sobre. Eles têm a relação deles com a sociedade. Esse campo cognitivo tem uma visão de mundo, como é que ele se coloca em relação à maneira que ele vai desenvolver esse conhecimento, o domínio, o que ele faz, um background formal, que são essas ferramentas lógicas e matemáticas aplicadas ao campo cognitivo, e um background conceitual, que é a relação com os outros conceitos estabelecidos, com outros conhecimentos. Por exemplo, a química dialoga com a física, dialoga com a biologia, e assim por diante. Esse campo cognitivo tem um conjunto de problemas. O que ele dá conta? O que ele quer pesquisar? Ele tem um acúmulo de conhecimento, que é o que ele já desenvolveu, os objetivos, onde é que ele quer chegar, e os métodos, como ele vai fazer. A primeira diferença entre a ciência e a pseudociência é que esses parâmetros para a ciência, eles se modificam. Eles vão mudando ao longo do tempo. E para a pseudociência, eles tendem a ficar estáticos. Então, o Mário Bung coloca: bom, diferença de comunidade cognitiva
na ciência e na pseudociência. Na ciência são pessoas com treinamento especializado, né? Quem estudou, fez lá a graduação, mestrado, doutorado, né? Foram inseridos nessa cultura científica, se apropriaram dos conhecimentos dela. Na pseudociência são os crentes que se chamam de cientistas. A sociedade, em relação à ciência, encoraja ou tolera. E na pseudociência apoia ou tolera. Essa distinção que ele faz, ela é bem nebulosa, mas a sociedade encoraja a pseudociência na medida em que isso é boa para os negócios. Isso está escrito no artigo dele. Good for business. Claro, eu não consigo nem estimar o tamanho do mercado que tem. Cada lojinha dessa de produtos naturais é pautada em alguma coisa dessa. A gente está sempre ruim, sempre tem que estar intoxicado, precisa de um suplemento, de alguma outra coisa. E as homeopatias, e as massagens quânticas, e as terapias não sei o quê, e é um mercado enorme. Então, a sociedade não tem uma total rejeição, aliás, tem até um grande acolhimento, em virtude disso. A visão de mundo da ciência é de liberdade de pesquisa, de liberdade de conhecimento. Em tese, qualquer um pode entrar, qualquer um pode fazer pesquisa, qualquer um pode ir ali na universidade fazer um curso e fazer uma iniciação científica. Na pseudociência, não. Esse conhecimento é acessível aos iniciados. Você tem que, né, ser parte, ser aceito por aquele grupo. O domínio da ciência são entidades reais, né? O Mário Bung, ele tem uma visão bem realista da ciência. São coisas com que a gente trabalha. Pseudociência são entidades irreais. Por exemplo, a ciência, né, a fisiologia, trabalha com os músculos, com os ossos, com essas relações todas aí. A pseudociência da acupuntura trabalha com meridianos. Cadê o meridiano? Ninguém viu. O background formal da ciência são as teorias matemáticas ou lógicas. Na pseudociência, é prática. Daí eu tinha uma aluna da pedagogia que dizia assim para mim: mas, professora, astrologia é ciência, sim, que tem bastante estudo e bastante cálculo. Porque, de fato, tem bastante cálculo. Mas, aí eu perguntar para ela, como é que se sabe que Vênus é um planeta do amor? Como é que foi testado isso? De onde é que veio essa informação? Daí era onde ela me dava uma razão, assim, mas, como eu falei, o apego emocional a esses conhecimentos, essas perspectivas, é muito grande. O background conceitual da ciência tem hipóteses, teorias e dados confirmados. E na pseudociência, ela dificilmente dialoga com outros campos. O conjunto de problemas da ciência é cognitivo, sobre aquele domínio. A gente tem que pensar sobre aquilo. E a pseudociência é focada em problemas práticos da vida. Como é verdade, né? O que tu está sentindo? Uma angústia, eu tô ruim, eu tô doente, né? Daí a gente tem que se reequilibrar, toda aquela coisa. Acúmulo de conhecimento da ciência, atualizado e testável, e sempre passível de revisão. Enquanto na pseudociência, ele é estagnado e ele conflita com a ciência. A ciência vai indo e vai mostrando, isso aqui não está funcionando. E uma outra característica da pseudociência é não aceitar críticas, né? Não evoluir com as críticas. Os objetivos da ciência é adquirir conhecimento sobre o domínio, enquanto da pseudociência é um conhecimento prático. Como é que eu torno a tua vida melhor, né? Quem sabe, se te reequilibrar, tu sai dessa. Os métodos da ciência são verificáveis e os da pseudociência são não verificáveis, né? Como nesses casos que eu dei exemplo. Bung também traz as atitudes de cientista, as atitudes típicas, né? O cientista costuma admitir a própria ignorância, o pseudocientista não, considera o próprio campo difícil com falhas, atualiza a própria informação, enquanto o pseudocientista não. Essa tabela também está lá, ela é bem maior do que eu coloquei aqui, que eu vou resumir, mas ele tem esses critérios bem demarcados. É uma leitura interessante para quem se interessar em uma abordagem mais aprofundada sobre esse tema. E o ensino de ciências nisso tudo? Bom, a gente sabe que o ensino de ciências tem se focado no ensino de conteúdos, por várias razões, inclusive por razões institucionais.
professor de ciências, às vezes, não tem a oportunidade de fazer muito mais do que isso, pura e simplesmente. O professor do colégio particular, ele tem que dar aquilo que está na apostila, e às vezes a apostila vem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e assim por diante, não tem essa liberdade metodológica. A gente tem nas orientações temas transversais, mas os temas transversais não incluem esse diálogo sobre o que é a ciência, o que é pseudociência. A gente tem outras questões socioeconômicas, de gênero, enfim, mas isso também deveria ser incluído. E a gente também coloca uma certa tolerância com pseudociências, o que é uma coisa bem problemática. É o seguinte, o aluno é astrólogo. Dependendo do jeito que a gente se posicionar em relação ao que ele traz, a gente, né, ridiculariza, a gente rebaixa aquilo que o aluno trouxe. A gente faz com que ele se sinta mal. Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que ele tem razão naquilo. São questões bem problemáticas, por exemplo, a homeopatia. Né? Aí, quando vai para essas questões médicas, é pior ainda, porque todo aluno que eu peguei, assim, das turmas com que eu tratei esse tema, sempre tem alguém que conhece alguém que se tratou de alguma pseudociência e que hoje em dia está super bem, obrigado. E isso é muito difícil, eticamente, de ser tratado. Então, como é que a gente pode pensar atividades com o tema? Né? Eu quero encerrar fazendo assim, alguma proposta prática, né? Porque depois disso tudo, o que eu faço? Como é que a gente lida com tanta informação? Então, a gente sempre fala em pensamento crítico, mas a gente fala em pensamento crítico, às vezes, no sentido social, né, de questionar as relações de trabalho, de produção, de riqueza, enfim. Mas esse crítico também tem que ser em relação a essas questões todas que estão postas, especialmente do ensino de ciências, na produção de ciências. Aí, o que a gente vai fazer? Vai lá ensinar Thomas Kuhn para o aluno, bom dia, vamos fazer hoje um seminário aqui com Popper e Bachelard e não sei o quê. Não, a gente, né, tem que transpor esse conhecimento para a sala de aula. A gente tem que tomar muito cuidado com ridicularização e dogmatismo. Por exemplo, para mim é difícil, vocês perceberam que eu ri várias vezes, né? Porque para mim é complicado, eu estou falando isso, mas é difícil, porque são coisas que, do meu ponto de vista, já se tornaram absurdas. Uma atitude que está errada, porque quem quer dialogar sobre um tema tem que ser capaz de tratar dele levando o outro em consideração, o que ele traz para poder provocar uma mudança. Uma vez, eu falo isso porque eu já vi isso acontecendo. Eu fui uma vez numa palestra do Pint of Science e tinha um palestrante falando sobre esse misticismo quântico. O jeito que ele fala na palestra dele, se eu fosse uma pessoa do misticismo quântico, eu teria me levantado saindo. Porque, claro, a pessoa sabe que aquilo ali é absurdo, mas ela tem que conseguir estabelecer um diálogo com aquela pessoa que acha que não é. Ou uma outra postura que a gente tem que também é problemática é o dogmatismo. É assim, professora, mas mas eu uso a homeopatia. Isso aí é bobagem, vamos se concentrar aqui que isso aí é besteira. Isso também é muito ruim, quando a gente tem a postura dogmática e não acolhe essa possibilidade de repensar. Uma das posturas que a gente pode adotar, que é bem simples para iniciar esse debate, essa ressignificação disso que o aluno traz, é o princípio da navalha de Ockham. Esse aí, o Guilherme de Ockham, ele era um monge medieval, e ele desenvolveu um princípio muito, muito legal, muito simples. É o seguinte: entre duas explicações possíveis, deve-se escolher a mais simples. Isso significa o quê? Saí de casa. E aí fui atropelado. O que é mais simples pensar? O motorista foi desatento ou teve hoje uma conjunção de Urano com Mercúrio num trígono com a Lua e que estava posicionada entre Netuno e que provocou isso na minha vida. Esse é um tipo de postura cética que a gente pode colocar para pensar.
Como outras sugestões metodológicas, assim, ó, agregar essas questões pseudocientíficas aos conteúdos. A gente pode fazer isso. A gente pode, quando for ministrar uma aula sobre pH, falar, gente, alguém já ouviu falar que o limão alcaliniza o sangue? Isso aí pode ser inserido. É uma coisa fácil de fazer. Uma outra perspectiva é trazer o protagonismo do aluno, né? Pedir que os próprios estudantes tragam exemplos daquilo que eles acham que eles têm dúvidas sobre, né? Se funciona ou não, para poder pensar em sala de aula, e também o estímulo de debates. A gente pode separar quem acredita e quem não acredita, e trazer as evidências e fazer com que os alunos construam entre eles. Eu estou batendo nessa tecla por quê? Porque dizer não é suficiente. Tem questões psicológicas muito profundas na relação que as pessoas desenvolvem com isso, porque elas se sentem bem. Se vocês pensarem, pô, é ruim tomar um chazinho, né? É ruim, sim, o reiki, pô, é ruim, tu vai lá, tu entra numa sala, tá tocando uma musiquinha calma, fica numa salinha escura, uma pessoa coloca as mãos sobre ti, é ruim. Ruim não é, né? Mas isso é científico, isso funciona, isso é outra questão. Então, como conclusões, gente, o que eu queria deixar para vocês hoje? Que pseudociências não são inócuas, tá? A gente não pode tratá-las só se não fizer bem, mal não faz, porque elas têm consequências muito fortes. Tá? Inclusive, muitas práticas daquelas que eu falei, aromaterapia, homeopatia, são PICs, práticas integrativas complementares, são pagas com dinheiro público, tá? Via SUS. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O ensino de ciências não pode ficar inerte às pseudociências. A gente tem que dar atenção para isso, sim, porque a gente não tem quase o que fazer. A gente só tem que salvar o aluno na escola, né? Tem que a escola, né, já não tinha quase nada para fazer, então tem mais essa. E existem, eu queria pontuar, que existem as possibilidades para discussão e inserção na sala de aula. Isso aí também não é um tema que, meu Deus, o que eu vou fazer com mais isso agora? Não, tem atitudes simples, tem fundamentos metodológicos que não exigem grande esforço, que a gente pode começar a inserir e começar a discutir. E é isso, eu queria deixar aqui para vocês, que para quem gosta de acompanhar, tem interesse, né, nessa temática. Foi montado, acho que em 2018, esse Instituto Questão de Ciência, por uma pesquisadora da USP, nome dela Natália Pasternak. Ela tem ganhado um certo espaço agora na mídia, por causa da epidemia do coronavírus. E ela tem uma revista, o instituto que ela lançou tem uma revista, e eles tratam desses temas, que daí vocês também podem usar como material, se considerarem pertinente. Era isso, gente. Estou aberta para perguntas. Deixa eu tirar aqui. Não sei se vocês estão aqui ainda, se eu estou falando horas no espaço sideral. Estão aqui. Estamos aqui. Obrigado, Larissa, pela sua exposição. Oi. Eu tenho algumas questões que já foram apresentadas, e aí, como muito atrás do chat, eu vou ter que ler para você. Tá? Não tenho uma apresentação para passar aqui no WhatsApp, se você quiser. Mas eu só registrei questões, comentários eu não, porque afinal de contas aí não formularam uma questão. Uma é do Emerson, não sei se você quer que eu leia uma por uma ou todas, né? São 4 que eu tenho aqui. Pode ir falando. Tá, então você vai anotando aí. E as pessoas vão fazendo outras, se for o caso. Então o Emerson diz o seguinte: existem pseudociências que são combatidas por nós professores, a exemplo da astronomia, numerologia. No entanto, existem pseudociências como a homeopatia, detectores de mentira, design inteligente, que aparentemente vem ganhando força nos últimos anos, e nós, professores, acabamos não atacando essas linhas de crença. Talvez por falta de formação epistemológica lá na graduação. Não falta uma base melhor de epistemologia lá na graduação para formar melhor o professor sobre uma compreensão do que é ciência de acordo com uma determinada epistêmica? E
na essência, ao se ensinar ciências, enfatizar o processo de como as ciências funcionam. Então, é uma questão sobre... O Emerson eu não conheci na disciplina de didática? Penso que sim. Eu acho que sim, né? Ô, Emerson. Um abraço. Então, tem essa questão do Emerson sobre... Mas deixa eu responder primeiro, então, Marcelo, para facilitar. Tá bom. Ok. Eu não vou me estender muito. Mas essa pergunta ela é excelente, porque ela desemboca numa outra questão que é muito pungente no nosso tempo, que é a rejeição da teoria. Perceba, Emerson, que a gente vive num meio que toda hora critica a teoria, a formação teórica na universidade. É toda hora assim, tem teoria demais, a gente precisa de mais prática, Isso já se converteu em uma carga horária enorme, por exemplo, de práticas na licenciatura. Tem os PCC e tem o estágio. Nos últimos anos, ele se ampliou muito, porque tem concepções de ensino que colocam isso. O professor se forma na praxis, o professor é prático, o professor tem que estar na escola. Mas o que o professor faz na escola se ele não tiver o conhecimento teórico? Então, com certeza, a gente precisa de melhor e maior formação epistemológica e teórica em geral. Eu não sei, assim, como disciplinas introdutórias, a gente tem cálculo, física, quem sabe a gente deveria ter uma disciplina da filosofia, de lógica, sabe? Eu acho que a nossa formação teórica poderia ser ampliada, com certeza, e realmente eu acho que nos tornaria melhor. Só que a gente está em uma sociedade que se volta para aspectos práticos e que se volta contra a formação teórica na universidade. Todo mundo fala isso, as pessoas saem com o diploma e falam assim, eu não aprendi nada na minha faculdade, eu tive que sair, fui fazer um estágio, e aí sim que eu aprendi como é que era ser contador, como é que era ser não sei o quê, porque na universidade só me ensinaram disciplina, blá, blá, blá. Eu concordo plenamente contigo. Agora a gente tem esse outro conflito social, que é fazer com que as pessoas entendam que uma base teórica é fundamental para a gente estruturar qualquer ação. Espero ter respondido. O Eric pergunta aqui, pode-se dizer que as pseudociências estão relacionadas com o senso comum das pessoas? É mais profundo. A pseudociência ela é mais complicada. Ela não é só o senso comum. Porque a gente poderia dizer assim, que o conhecimento tradicional é uma forma de pseudociência. Então, por exemplo, a gente tem a avó que faz o chá há não sei quanto tempo. Daí tem dor de cabeça. Aí ela fala, toma um chá. E aquilo, por algum motivo, funciona ou não. Ele não é científico porque ele veio de uma impressão. Ele não tem testes consistentes, não tem duplo cego, ele não tem as metodologias e os objetivos científicos. Isso é uma coisa comum. O pseudocientista, ele faz pior, ele pega esse chá, embala, fala que isso é uma cura quântica do não sei o quê e vende por um preço absurdo. As pseudociências, elas são mais estruturadas. Aí elas têm uma teoria por trás delas para explicar isso. Pode ver, a astrologia são os pressupostos, pseudocientíficos. A avó não necessariamente explica por que o chá faz bem ou mal para a cabeça, só sabe o que faz. O pseudocientista vai dizer que faz por algum motivo. Então, a astrologia funciona por quê? Porque o planeta, esse é o pressuposto, o planeta influencia na tua vida. A acupuntura funciona por quê? Porque tem os meridianos. Então, a pseudociência ela é mais profunda nos fundamentos dela. Mas, claro, tem relações. Questão do Tiago Venturi. Quando falamos em saúde, especialmente agora no caso da cloroquina, é comum observarmos incongruências e inconsistências entre médicos e cientistas, tornando-se uma falsa controvérsia científica. É importante
pensarmos que a afirmação médica, sem uma investigação que minimamente atenda a critérios e demarcadores da construção da ciência, não é ciência, é outra coisa. Mas não se trata de conhecimento científico, e aí vem a questão. Quem tem autoridade para debater ciência? Tinha uma frase, eu acho que rolava do Maribung também, mas aí a gente não sabe, né, de quem que é, quem que falou, rolava por aí. É mais fácil criticar a ciência do que aprendê-la, dizia isso. Quem tem autoridade para debater ciência é quem se apropriou desses conhecimentos, quem está lá naquele campo epistêmico do mundo. O problema é que agora as pessoas têm que tomar posicionamentos, porque a questão também, ela meio que saiu do campo científico, ela virou um campo político. Essa questão da cloroquina já saiu da ciência faz tempo, né? Na minha percepção. Ela é uma questão política. E ela é interessante, porque ali naquela lista que eu passei meio rápido, eu vou colocar aqui de volta, do Maribung, ele fala que uma das características do cientista... Estão vendo a minha apresentação? Dá para ver? Sim. Ali embaixo, ó, atitudes típicas de cientista. Um dos critérios é esse. É provável que se torne celebridade instantânea. De fato, eu não me lembro mais das pessoas que criticaram a cloroquina, mas eu me lembro daquele cientista francês. Eu me lembro dele, eu lembro da imagem dele, que foi o cara que começou a defender que era a solução para tudo. E isso, como é que ele consegue essa expressão? Por argumento de autoridade. E aí é uma coisa muito perigosa. Ele era um cientista famoso, não sei quantas publicações, e ele falou que aquilo funcionava, e aquilo por si, em si, tem um impacto gigante na adoção daquilo enquanto verdade. Tem a capacidade técnica para dizer que ele está errado, são as pessoas que estudaram tanto ou quanto. E estão fazendo isso consistentemente por meio dos vários estudos que tem por aí. Meu Deus, não estou te escutando, Marcelo. Oi. Agora sim. O Jean está dizendo o seguinte: percebo principalmente as atividades experimentais do ensino de ciências estão arraigadas no entendimento empírico e indutivista. Será que um dos motivos é o tempo das aulas? Entendo que talvez a aplicação de uma atividade problematizadora bem elaborada demore mais. Então, talvez isso impacte. Então, está perguntando, será que isso não é o problema do tempo das aulas? Todas as atividades didáticas, a meu ver, elas têm que cumprir objetivos. Talvez o objetivo dessa atividade específica não seja questionar a ciência, e sim fazer com que o aluno se aproprie daquela metodologia e da utilização daqueles equipamentos e assim por diante. Se o objetivo é esse, ele é cumprido. É isso que se perde, às vezes, de perspectiva. Mas tudo que a gente faz no ensino tem que estar pautado num objetivo. O que a gente quer atingir? E a gente não vai atingir tudo. Quer atingir uma percepção mais ampla de epistemologia, aquele roteirinho certamente não é suficiente. Você coloca 2 gramas disso, com 3 ml daquilo e não sei o quê. Isso atinge um objetivo, que não é esse. O que teria que fazer é um design da atividade com esse outro olhar, na minha percepção. Então, tem uma pergunta aqui do Fernando Amorim, que acho que você conhece também. O físico Feynman é um crítico das ciências sociais. Ele afirma ser um exemplo de ciência que não é ciência. Esse fogo amigo não contribui apenas para um fortalecimento da pseudociência? Essa briga entre ciências mais duras e ciências, né, não tão duras, digamos assim.
é que a gente tem que entender o escopo do conhecimento e o tipo de método e o tipo de informação que dá para tirar. Uma das características que a ciência dura tem, que as ciências sociais não têm, ou que é muito difícil ter, é a reprodutibilidade. Daí, o cientista, por exemplo, eu fiz lá minha tese de doutorado. Se eu pegar o que eu fiz, for num laboratório, dá tudo igual ao que eu fiz há anos atrás. É para ser a mesma coisa, ele é para ser reprodutível, não só por mim, mas por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Agora, esses questionários que eu trouxe. Alice, eu trouxe 3 pesquisas, né, com estudantes de graduação, de pós e de ensino médio. Se foram feitas em uma escola específica, ou com um grupo específico, em uma cidade. Se mudar para a cidade vizinha, já pode ser que dê diferente. Então, o que a gente tem que fazer não é desmerecer as coisas enquanto ciência, na minha percepção. A gente tem que ter uma clareza do que pode ser feito ou não em determinadas áreas e tirar dados a partir daí. Agora, me parece, sim, evidente que as ciências sociais elas colocam um problema muito maior para tentar resolver. É muito difícil. Por exemplo, quem que acredita em astrologia? Não sei, depende de onde é que tu vai. Talvez aqui na UFSC seja diferente da UTFPR. Apesar de a gente estar exposto à mesma mídia, só que as nossas culturas são diferentes, enfim. Acho que a gente precisa, isso é outra coisa que a gente precisa. Toda a nossa leitura epistemológica é voltada para as ciências duras. A gente precisa de leituras epistemológicas em ciências sociais. Isso eu falo muito por mim. Eu tenho sentido falta disso cada vez mais. Mas, por exemplo, eu já vi gente considerar marxismo pseudociência e de considerar a teoria de livre mercado pseudociência. Porque daí, como essas certezas, que a gente já não tem muitas nas ciências duras, mas elas ficam mais diluídas nas ciências sociais. Aí cada um vai se apropriando das fraquezas do outro para desmerecer. Uma pergunta aqui do Tiago, tá? Eu vou tentar traduzir aqui e já fazer um destaque que a Larissa não é freiriana. Então, ao discutir sobre a atividade infinita, porque senão ele vai conduzir a pergunta assim, e aí você pode ficar numa situação difícil porque você não discute com esse referencial, né? Ao discutir sobre a atividade extensionista, Freire problematiza as assimetrias com que alguns porta-vozes da ciência se colocam frente às comunidades, propondo como alternativa uma posição de diálogo permanente. Então, isso é uma característica. Logicamente, não se trata de conciliações com o senso comum, mas do reconhecimento de saberes tácitos que não se preocupam com relações de causa e efeito, mas podem possuir base empírica. A fitoterapia científica, por exemplo, tem comprovado a ação de diversos fármacos empregados em comunidades populares e indígenas e negado outros. Temos, por exemplo, o memento fitoterápico, a Farmacopeia Brasileira, publicação da Anvisa, que lista dezenas de ervas com eficácia comprovada em universidades. Com base nisso, pergunto: em contextos específicos, a ciência ou o cientificismo podem ser entendidos como forma de colonização? Como se relacionar com saberes tácitos de forma racional e como se relacionar com saberes tácitos de forma racional e sensata, dialogando e aprendendo com eles, tal como apontam estudos decoloniais? Olha, eu vou te dar uma resposta troque, mas em contextos específicos, a ciência e o cientificismo podem ser entendidos como uma forma de colonização, sim, e muito obrigado por isso. Por exemplo, tem uma crítica enorme de produção do conhecimento por homens. Né? É verdade. Os homens colonizam as mulheres, que eles que estão produzindo conhecimento. Graças às forças
do universo que iluminaram o homem para desenvolver o anticoncepcional hormonal. Ele significou uma libertação das mulheres. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, né? Porque daí eu sei que tem muitas leituras a respeito disso. Eu tendo a adotar posturas altamente cientificistas, porque eu entendo que a ciência nos libertou de muita coisa. Justamente, e aí assim, entrando numa questão de gênero, por eu ser mulher, eu me aproximo muito da ciência, porque eu entendo, por exemplo, que esses saberes de senso comum, esses conhecimentos tradicionais, eles são uma coisa que escravizou as mulheres durante muito tempo. Por exemplo, se a gente considerar um saber tradicional, uma prática tradicional de um povo, lá no Congo, arrancar os clitóris das meninas, como é que a gente não vai... Eu acho que esse povo tem que ser colonizado. Eu acho que seria bom para aquelas meninas se chegasse alguém lá e dissesse, galera, isso aqui não. Essa prática de vocês não é boa. Então, porque chega um ponto, por que eu estou dizendo isso? A gente chega num ponto que a gente tem que escolher. Ou a gente escolhe as meninas e o direito ao corpo e ao direito a si própria, ou a gente escolhe os saberes tradicionais. Tem momentos que conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais, eles simplesmente se chocam, ou eles funcionam, ou eles não funcionam, ou eles causam bem-estar para as pessoas, ou eles não causam. Eu tendo a ver o mundo dessa forma. Eu, se sou uma menina nessas condições, ou em alguns contextos, que a menina, depois da menarca, eu acho que ela isso aí é uma coisa que eu já li faz muito tempo, posso estar errada, tá? Mas é colocada daí em isolamento, até se casar e passar por rituais. Eu gostaria muito que um homem branco tivesse me resgatado daquilo lá e me colocado num contexto social daqui, onde eu poderia não me casar, por exemplo. Poderia fazer outra coisa, sabe? Eu tenho um entendimento muito pragmático dessas questões. Eu sei que é meio chocante, mas mas eu acho que isso tem que ser pontuado também. A gente tem avançado nas discussões sobre os povos originários, sobre as diferentes questões de gênero e enfim, mas a gente tem que pontuar e a gente critica a ciência com progresso, mas a gente tem que reconhecer o quanto isso foi libertador em certos contextos. Aqui, só complementando, eu acho que é uma questão de certas ciências terem, digamos assim, uma variedade uma quantidade de variáveis muito grande, então as torna muito complexa para ser analisadas quando a gente olha para a química e para a física, e aí tem vários vieses de análise, como foi na sociologia, né? Deve ser algo assim. Mas tem uma outra questão aqui, o João Paulo não faz uma questão, mas ele faz um comentário. Mais importante que ter disciplinas na grade, na matriz, é ter pessoas com conhecimento necessário para ministrar. Bom, isso aqui, João Paulo, também falo há muito tempo, ou seja, não adianta ter a disciplina se quem ministra a disciplina continua numa visão distinta do que é ciência, e do que também não tem leituras em epistemologia e educação. Se faz uma questão aqui que é: a ausência do debate sobre a formação das culturas humanas não limita o professor a desenvolver uma compreensão melhor sobre, exemplo, sobre os problemas enfrentados atualmente no campo da educação, como, por exemplo, a negação das teorias? Eu estou entendendo essa pergunta, sim. A gente não tem conhecimento sobre psicologia, antropologia, é isso? Para poder se posicionar melhor com essas questões? Se é isso, sim, eu acho que o nosso conhecimento sempre tem que ser ampliado, e na medida que ele é ampliado, a gente pode tomar decisões melhores. Só que, do ponto de vista da ciência, o que tende a prevalecer, apesar das muitas controvérsias, é o que funciona. E é por isso que a gente por isso que a gente vai tão forte nas coisas. Eu especialmente me coloco muito nessa postura.
a gente tem dados bem fundamentados. Então, quando aparecem esses outros tipos de conhecimento, que eles não têm essa mesma base, como é que é? Na ordem, assim, heurística das coisas, dizer, não, isso aqui não, é rejeição. Então, eu acho que sim, a gente da educação, como dialoga com pessoas, a gente deveria compreender melhor o contexto delas. E é algo que a gente pode fazer também extracurricular, tudo isso, né? Uma outra coisa que a gente também tem que tomar conta, assim, tomar consciência, é que nenhuma formação vai dar conta de tudo que a gente precisa saber, né? E currículo é sempre disputa, currículo é sempre o que a gente conversou aqui e decidiu que vai. O que é mais importante, mas muitas outras coisas necessariamente. Tem uma pergunta aqui da Dani Alves, que diz assim, ó, o charlatanismo científico pode ser caracterizado como uma ramificação capitalista da pseudociência? No caso do exoesqueleto proposto pelo neurocientista Miguel Doleles e colaboradores, suas promessas a curto prazo, que levou a ser cotado para prêmio Nobel em medicina, explorou bem isso. Agora, o exoesqueleto caiu no ostracismo. O positivismo desse grupo corre o risco de proximidade ao charlatanismo? Marcelo, é o João. Oi, João. Oi? João. O João que perguntou, não é Tatiana, é minha esposa, eu só usei o pseudônimo. Desculpa, agora que eu associei. Então, essa pergunta é do professor João Alves, né? Então, quer que eu repita? Você viu? João. Eu acho que a pseudociência existiria em qualquer sistema de produção humana. Eu não acho que é só derivado do capitalismo. Ela é aproveitada pelo capitalismo para gerar riqueza por charlatanismo, mas, ao mesmo tempo, pode ver que o negócio não é só capitalista, ele é político, ele é econômico, ele tem várias outras ramificações que são mais profundas, até porque o charlatanismo, eu acho que o principal não é o charlatanismo, né? Porque o charlatão pode vir dizer o que ele quiser, em qualquer lugar. Tem um cara que é famoso, esse é o maior caso de charlatanismo que eu já vi. Ele se passou, científico, mas é ótimo, por um membro do governo que era corrupto. E ele chegaram assim, empresário rico, vão vender a Torre Eiffel. Vão vender e já estou negociando aqui contigo o que vamos fazer com aquele ferro todo lá. E tu quer ser o primeiro? Então, assim, tu já me paga tanto e a minha propina é tanto e eu já vendo, a gente já resolve isso para ti, já fica tudo amarrado quando demolirem a torre. E a pessoa caiu e esse cara, um charlatão profissional, vendeu o ferro da Torre Eiffel. A questão não é o charlatão, a questão é a aceitação dele. Aí é que vem a diferença do cidadão comum e do cidadão com formação científica ou da própria ciência. O cidadão comum não tem propriedade, às vezes, para questionar aquilo, ele acredita. Enquanto a ciência se regula. Então, essas questões que caem no ostracismo, elas são reguladas pela ciência. Eu considero isso procedural e o processo é a melhor coisa que a gente tem. Tem várias teorias de prêmio Nobel. Essa que eu falei ali do pH que cura doenças, que daí é o pH do sangue, que é pior ainda, né? Porque o nosso faixa de pH é estreitíssima. Qualquer coisa da acidose ou calose, a gente... Mas essa teoria foi, se eu não me engano, foi proposta por um cara que ganhou um prêmio Nobel, acho que em outra área. O Linus Pauling. Pronto. O Linus Pauling começou com essa hype da vitamina C. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Ele prêmio Nobel em Química, prêmio Nobel da Paz. Ele começou com a hype da vitamina C. A vitamina C não tem evidência científica de que faça isso tudo aí que ele falou que fazia. Então, às vezes, são hipóteses. O Isaac Newton
calculava o tamanho do inferno, e fazia, como é que é? Alquimia, e tem um monte de coisas que não foram relacionadas ao trabalho dele. As ciências, o que fica, o que sobrevive, as evidências, e é o crivo científico é o que sobrevive. Não necessariamente, às vezes, sendo charlatanismo. Ok, eu sei, João, acho que até pode ser, desculpe intrometer aqui, eu fiquei pensando sobre essa questão do João, também chamado Tatiane, até pode ser uma indução capitalista que se aproveita disso, né, para promover uma pseudociência e isso virar um charlatanismo. Mas isso não sei como que a gente pode delimitar isso no mundo científico, no mundo fora da academia, não científico, digamos assim, né? Porque me parece que ocorre muito mais fora, né? Parece, apesar de que a gente, trabalhando em periódico, percebe que às vezes isso não é tão verdade, tem muita verdade do charlatanismo científico dentro da academia, e eu não sei se isso é uma motivação só capitalista. A última questão que eu tenho registrado aqui é da Fernanda Cleto, ela diz o seguinte, ó, quando uma opinião sem fundamento científico passa a ser veiculada como algo oficial, ela deixa de ser opinião e passa a ser uma notícia falsa. E por isso deve ser combatida. Mas como combater isso nos dias atuais, onde o negacionismo está tão presente e as pessoas não têm o hábito de ler? Então, isso é um problema de professor falando, né? Uma angústia de professor, me parece, né? Saiu uma pesquisa esses dias, acho que foi essa semana, tá? Eu li alguma coisa desse tipo. E era uma estatística bem alta, agora eu não vou me lembrar o número. A afirmação era se os brasileiros estão propensos mais a acreditar na ciência, mas era uma coisa tipo assim, 70%, tá? O que está acontecendo é o seguinte, Fernanda. A Fernanda também me lembro dela. Abraço, Fernanda. Eu me lembro, assim, que o que está acontecendo é que as pessoas estão morrendo. Entende como isso é difícil? Isso não é mais assim, homeopatia funciona ou não funciona, astrologia funciona, é detox ou não é. As pessoas estão morrendo do lado delas. E é isso que gera essa adesão ao conhecimento científico, lamentavelmente, tá? Porque esse desgarramento do conhecimento científico e dessa história de sofrimento humano é uma das coisas que levou as pessoas a não vacinarem mais as crianças, porque ninguém tem mais memória do que é uma poliomielite. É uma doença horrível. Vocês já viram uma pessoa com poliomielite? É uma coisa, assim, é atroz, só que isso desapareceu. E quando as pessoas perdem contato com a coisa, né, porque, por exemplo, a cloro na água faz mal, a flúor na água faz mal. Só que as pessoas não se dão conta que elas não estão morrendo que por causa justamente daquilo ali, porque senão dava cólera, dava uma série de outras coisas aí que as pessoas morriam. Já viram o programa? A melhor coisa para o debate ciência, pseudociência, o natural, artificial. Para mim é melhor. Programa Largados e Pelados. Já viram no Discovery? Largados e Pelados é o seguinte, pessoas vão ficar no meio do mato com uma faca e um negócio para fazer fogo. Essas pessoas, muitas delas dançam no primeira hora que elas estão em sede e elas vão tomar água. Elas tomam água do rio, pronto, acabou. O programa ali para elas acabou. Destruiu. Porque elas ficaram doentes, porque tem conhecimento científico, já que ali tem bactéria, tem um monte de coisa, às vezes as pessoas ignoram e tomam decisões sem base na ciência, isso tem consequências. Então é isso, Fernanda. O negacionismo, da nossa parte, ele tem assim, a gente faz a nossa parte, que é ir lá ensinar ciências, né? E a gente vai se aprimorando nisso, tentando fugir só do conteudismo e avançando. No fim das contas, a adesão à ciência ou não vai ser da realidade objetiva que se deteriora a cada dia que passa.
Se pararem, se começar com esse negócio, cloro, flúor na água vai matar todo mundo, vacina vai matar todo mundo, hidroxicloroquina vai salvar todo mundo, esse coronavírus não existe, as pessoas simplesmente vão morrer. No fim das contas, eu acho que o que traz mais impacto para o ser humano como nós, as pessoas simplesmente estão morrendo. E aí, o que a gente está vendo também é que os negacionistas estão perdendo força, porque o número de mortes aqui está aumentando um monte. Enquanto morre 1, 2 pessoas, isso é uma gripezinha, é um negócio normal. À medida que o negócio vai aumentando, isso vai assustando as pessoas. No fim das contas, é isso. É triste, mas é verdade. Larissa, então, a última pergunta que eu estou aqui, aí eu encerro as inscrições, é do Guido ou do Guido, né? Nessa fase, a ansiedade dos tempos contemporâneos. Nessa fase econômica inviabilizada e da área da saúde também que estamos passando e que se postergará por um bom tempo, veremos a pseudociência se sobressair a ciência. Não precisa dar uma aqui de guru para adivinhar essas coisas, porque é quase adivinhação, mas com essa pergunta, então, eu encerro as questões. Fazendo um exercício de futurologia, eu acho que a resposta é não. Eu acho que a gente vai ver uma ressurgência da ciência muito forte, um movimento anti-vacina. O que é o passaporte para a saída do inferno que a gente está vivendo? Chama-se vacina? As pessoas vão repensar isso aí. Eu acho que as pessoas vão repensar tudo. Elas vão repensar. Todas as pessoas tiveram que saber o que é um vírus, por que o vírus morre quando a gente lava a mão, o que é quando a gente coloca uma máscara. Eu acho que o movimento que a gente está fazendo diante dessa pandemia é o contrário. Eu acho, isso aí também não é só uma questão de percepção, mas é também uma questão muito forte de fé. Eu acho, tenho a percepção de que a sociedade está se mexendo em direção à ciência e acho que esse movimento tende a se intensificar, tendo em vista as consequências nefastas da negação do conhecimento científico. É isso. Dito isso, então, eu agradeço a professora Larissa por estar conosco na tarde de hoje, né? Foi muito boa a palestra, parabéns. Pena que não temos aqui com palmas, mas eu já coloco um ícone de palmas aqui. Obrigado. Já convido todos os presentes a colocar no programa, mas também na página do Facebook sempre estamos divulgando novos seminários, novas conversas, né? Também gostaríamos de ter essa conversa, numa roda de conversa com mais tempo, mas a dinâmica virtual sempre é mais cansativa, mais intensa, né, do que a presencial. Então, mais uma vez, obrigado, Larissa, obrigado a todos os presentes. Não esqueça de preencher lá os dados para vocês receberem os certificados. Desejo a todos que tenham um bom fim de semana, com saúde, seguros, né? E que logo vençamos essa situação extraordinária e que possamos encontrar pessoalmente, discutir as questões todas, né? E avançar nesse debate fundamental para vencermos essa compreensão que limita muito o desenvolvimento da sociedade no sentido não de um progressivismo, né, linear, mas contribui muito para evitar até situações como essas que vivemos atualmente. Mais uma vez, obrigado a todos, e fiquem atentos às novas chamadas de seminários pelo PPGF7. Marcelo, posso falar? Só um pouquinho. Só queria aproveitar para agradecer também a todos pela atenção, Marcelo pelo convite, ao meu colega Tiago Venturi, que fez até uma pergunta aqui, com quem eu debato muito esse assunto. E me colocar à disposição, caso alguém queira conversar, posso também deixar com o Marcelo não só as referências, mas o material todo que eu li, tá? Eu posso disponibilizar para vocês. Eu acho que a gente tem que fazer essa circulação de conhecimento e fomentar esse debate entre a gente, tá bom? Muito obrigada a todos e um abraço, bom final de semana. Obrigado.
João, pode falar. Aproveite, tem gente. Bem rapidinho. Obrigado, professora Larissa, pela palestra, em nome da coordenação do programa. Muito obrigado mesmo. Foi muito importante discutir esse tema. Marcelo, tem uma palavrinha só. Uma que semana que vem nós teremos, dia 5, uma palestra com uma professora do ensino de ciências e uma psicóloga, ambas doutoras, que é a inclusão de pessoas autistas no ensino de ciências, refletindo possibilidades. Será sexta-feira, às 14 horas. Será anunciado isso segunda-feira. E outra que acabou de sair uma decisão do COGEP sobre as aulas na graduação, que iniciam em 3 de agosto, e na pós, isso será decidido numa reunião de 1º de junho, certo? Então, dia 1º de junho, nós saberemos quando as aulas da pós vão se iniciar, ok? São essas informações que eu tenho para passar. Um abraço. A todos, bom fim de semana, até a próxima. Tchau, tchau.